Quem é o oficial americano que foi sancionado, né, com retaliação do governo Lula por causa da questão do Hamas? Qual é o nome dele e o que ele fez para merecer ser retaliado? Bem, eu vou dizer para você que até o momento o governo Lula e a Polícia Federal não divulgaram o nome do oficial americano que teve suas credenciais retiradas no Brasil em aplicação ao princípio da reciprocidade, que na verdade acaba sendo, né, uma retaliação. Por quê? Porque não existe, né, uma motivação por parte do agente americano no Brasil para sofrer essa, essa arbitrariedade do governo brasileiro. Então, o fato do governo brasileiro e do Itamaraty não divulgar o nome do agente é muito sério, porque, olha, se tem um agente, ele tem rosto, ele tem, ele tem função, ele tem um histórico aqui no Brasil e tem um fato determinado, que seria, né, o que motivou ele a ter essa restrição do governo brasileiro. E se o governo brasileiro faz uma retaliação a um agente americano sem uma motivação provocada pelo próprio agente, esse próprio agente pode colocar o governo brasileiro numa situação muito difícil, porque aí fica assim, evidente. Olha, o que eu fiz para merecer isso? Nada. Mas bem, a medida anunciada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em 22 de abril de 2026, foi uma retaliação direta à decisão do governo dos Estados Unidos de ordenar a saída do delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho. O delegado Carvalho, que atuava como oficial de ligação em Miami, era o responsável pelo monitoramento que resultou na prisão do ex-deputado Alexandre Ramage em território americano. A retirada das credenciais de trabalho de um servidor norte-americano que atuava junto à embaixada em Brasília, sem uma motivação técnica, simplesmente por uma motivação política, acaba criando um constrangimento com o governo brasileiro, para o governo brasileiro com relação ao governo americano, tá certo? Esse princípio da reciprocidade nas relações entre agências internacionais, após os Estados Unidos alegarem que o delegado brasileiro teria atuado de forma irregular, a reciprocidade seria se um delegado americano aqui em solo brasileiro tivesse atuando de forma irregular. Mas o presidente Lula afirmou que o Brasil não aceitaria o abuso americano e que aplicaria a reciprocidade se houvesse ingerência contra policiais brasileiros. Então, quem está caçando cabelo em ovo é o governo, é o Lula, né? Porque essa atitude do Lula de fazer uma retaliação por causa de uma perseguição política de um agente brasileiro que estava lá em território americano, infringindo, né, as normas do próprio governo americano na questão da imigração, o Lula ficou ruim na fita. Ficou ruim na fita no Brasil e ficou ruim na fita com os Estados Unidos. Bem, então o fato de não existir a figura, vamos fazer uma reciprocidade. Tem um agente aqui no Brasil que nós vamos tirar as credenciais dele. Tá, cadê o agente? Não tem o nome. Então, o constrangimento é o governo fazer um anúncio desse sem apresentar, né, a individualidade do agente americano que está sofrendo essa sanção. Não é? Porque isso pode chegar lá no governo americano como uma perseguição, como é que chama? Uma perseguição política a um agente federal do governo americano dentro de solo brasileiro, porque não tem uma motivação que justificasse, né, algo que pudesse atingir o tal agente.
Então, o governo Lula, além de ter ficado ruim na fita, porque o seu delegado, que foi criar caso lá com o Ramagem, acabou dando moral para o Ramagem, que o Ramagem mostrou que tem força dentro do governo americano, porque ele continuou lá, ficou 2 dias detido. Aí chegou a mensagem lá para a alta cúpula do governo americano e descobriu que quem estava errado não era o Ramagem, era o delegado brasileiro que estava fazendo uma ingerência nas funções do ICE, né, dos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Quem teve que enfiar, né, a viola no saco e voltar para o Brasil foi o delegado brasileiro. E o Ramagem ficou lá, né, imponente, dando declaração, né, criticando a ação do governo brasileiro e tal. O Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ficou ruim na fita, porque ele anunciou, né, que teria feito uma parceria com autoridades americanas para capturar o foragido Ramagem, e depois descobriu-se, né, que se essa ação foi orquestrada pelo Andrei Rodrigues, o Andrei Rodrigues estava metido, né, numa ação irregular dentro de solo americano. Então, o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, agindo, né, em conluio com um delegado brasileiro em solo americano para infringir normas americanas, para tentar prender um preso político, invadindo a soberania, né, do governo americano, interferindo nas políticas internas do governo americano. E depois, quando o delegado teve que vir embora, o André Rodrigues voltou a dizer que não, que foi ele que trouxe o delegado de volta, porque ele queria entender e tal, né? Ó, como que ele queria entender? Se ele foi o que deu a notícia aqui no Brasil, né, que uma ação conjunta do governo brasileiro com autoridades americanas prenderam o Ramage. E aí ele traz o rapaz para cá para entender, fala, não, eu mandei chamar ele para vir para cá, não teve expulsão nem nada. Mas antes disso, o Lula já tinha dado declaração que falou, não, nós vamos fazer uma retaliação. Nós também vamos sancionar um agente americano aqui no Brasil. E aí o André Rodrigues teve que refazer o seu discurso, falando que não, é, nós vamos ter que retaliar um agente brasileiro, um agente americano, porque eu trouxe o rapaz de volta. Não foi eles que expulsaram, eu trouxe o rapaz de volta. Mas o Lula falou que ele foi expulso. Então, o Lula quer retaliar alguém aqui por causa disso, porque ficou ruim na fita para ele, ficou desmoralizante, né? Desmoralizou a Polícia Federal Brasileira, desmoralizou o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal. E desmoralizou o Lula, porque agora ele tem que dizer quem que é o agente americano que está sancionado, que está recebendo essa reciprocidade. E eu até penso e acredito que o Lula não é doido de pegar alguém inocente no Brasil, algum agente americano, né, que esteja lotado aqui, né, em algum setor, né, atuando em conjunto com o governo americano, e dar uma punição para um agente que não tem nada a ver, para fazer uma reciprocidade, né, de uma, como dizer assim, de uma leviandade, né, de um agente federal nosso que estava fazendo falcatrua lá nos Estados Unidos. Então ficou ruim, entendeu? Esse foi mais assim por Lula ganhar aquele discurso, não, eu quero defender a soberania, aquela coisa toda. Mas no final ficou ruim na fita. E o pior, que depois que identificaram o agente tal do Marcelo Ivo de Carvalho, o pessoal foi puxar a ficha do delegado da polícia, né, da PF aqui do Brasil, né, do delegado Lula, que estava lá fazendo essa, como diz assim, essa travessura nos Estados Unidos. E aí descobriu-se que o homem teve um inquérito aí, porque ele estava dirigindo bêbado, com substâncias, né, não lícitas, estava em alta velocidade, que atropelou né,
cidadão que estava indo para o trabalho, o cidadão veio a falecer, fizeram, né, um bafômetro no delegado, o delegado estava realmente bêbado, e depois descobriu-se que o carro que ele estava dirigindo não era dele, ele tinha que trocar a placa. E aí o rapaz que tinha um processo aqui no Brasil que poderia ser condenado à prisão por crime doloso, porque você dirigir alcoolizado, né, você está sabendo que você está tentando, você sabe que você pode provocar um ato lesivo a alguém. E aí foi fuçar na ficha do delegado. O delegado tem, né? Aí tem a justiça brasileira limpando a barra do delegado, entendeu? Quer dizer, ele acabou não sendo preso, mandaram ele para os Estados Unidos e tal. Aí, quando eu fiz esse comentário aqui no vídeo anterior, a- o pessoal que acompanhou o vídeo, né, fez até um comentário muito inusitado. Falou assim: Ué, então o foragido não era o Ramagem, era o delegado? Porque ele estava aqui com problemas na justiça e foi para os Estados Unidos, né? Ficou uma situação muito constrangedora, né? Então, fica, fica a pergunta, né? Qual é o nome do agente, Lula? Americano que está sendo sancionado? Se é que tem mesmo um agente sancionado, será que você está batendo de frente com o governo americano a troco de quê? Né? Então tá bom. Esse é o comentário de hoje e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a descobrir o nome do agente que está sendo sancionado, né, pelo governo brasileiro como uma forma de retaliação. Tá bom? Então tá bom, um abraço, fique com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, viu, gente? Aqui é a capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 951 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Certo? Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Ajude a gente a levantar essa comissão cidadã. É isso aí, né? É um trabalho coletivo. Isso aqui não é só eu. Tem a turminha aí do Pix, que eu agradeço imensamente o carinho que vocês têm por esse canal, né? A turma do compartilhamento também, e a turma que comenta, que está sempre levantando o vídeo, né? Essa turma dos likes também. Então, eu agradeço todo esse empenho de vocês que me mantém aqui ainda, né, como esse sentinela resiliente, tentando garantir que a gente consiga fazer esse projeto que nós começamos a fazer até então. Tá bom? Então tá bom, fique com Deus. Um abraço.